Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Sou Pedro Coelho e no vídeo de hoje eu vou abordar sobre o aspecto criminal a conduta do ministro da Educação, agora ex-ministro da Educação, Carlos Decotelli. Justamente, vocês devem ter ouvido falar que o ministro que na prática não tomou posse, ele foi indicado e descobriram rapidamente que ele havia indicado na sua formação acadêmica alguns aspectos que não condiziam com a verdade. Aparentemente ele afirmou que era doutor sem efetivamente ter concluído o doutorado, constava lá na plataforma e no currículo Lattes dele que ele era pós-doutor e também aparentemente não concluiu, efetivou, fechou o pós-doutorado, enfim. A partir dessa situação, eu venho a trazer uma questão que já caiu em prova e certamente após esse episódio voltará a ser cobrada. E aí, será que mentir, inserir falsa informação no currículo Lattes, lá na plataforma Lattes, é crime? Porque presta atenção, você precisa saber essa resposta para provas objetivas, mas sobretudo, visando fases mais avançadas, você precisa saber os reais motivos pelos quais a jurisprudência e a doutrina caminham na resposta que será dada. De antemão, eu já posso te dizer, a doutrina e a jurisprudência afirmam que inserir falsa informação no currículo Lattes é uma conduta atípica. Antes, vamos analisar. Por quê? Porque aparentemente, quando eu descrevo essa conduta, poxa, imagine só um professor, um pretenso ministro da Educação, um acadêmico, inserindo uma falsa informação no seu currículo Lattes. Aparentemente, tudo indica haver uma perfeita acomodação dessa conduta, ao menos no plano formal, com o crime de falsidade ideológica lá do artigo 299, já que, dentre outras condutas, está previsto que há crime de falsidade ideológica com a inserção de declaração falsa diversa da que devia ser escrita, alterando verdade sobre fato juridicamente irrelevante. Pedro, mas quando alguém insere uma falsa informação sobre a sua formação acadêmica, não está alterando a verdade sobre um fato juridicamente relevante? Sim, mas a razão pela qual, ou as razões pelas quais a doutrina e a jurisprudência apontam não se tratar de crime é justamente outra. Ponto primeiro, STJ é uniforme e tranquilo no sentido de que essa conduta por mim mencionada, ela é uma conduta atípica. Então, na sua prova objetiva, se houver o enunciado narrando uma conduta em que o agente inseriu uma falsa informação para melhorar ou piorar o currículo, o seu autocurrículo, o seu próprio currículo na plataforma Lattes, você vai dizer que essa é uma conduta atípica e acertar e garantir a sua pontuação na prova objetiva. Mas se isso cair numa fase dissertativa, numa prova ou numa questão discursiva ou mesmo numa prova oral, aí você precisa saber dessa resposta, mas saber os porquês. E eu vou te dar fundamentalmente 3 razões argumentativas para que você ratifique essa posição. O primeiro de tudo, pessoal, quando a gente lê o artigo 299, a falsidade ideológica, ela exige que a falsa informação inserida no documento, ela seja inserida no documento. Como assim, Pedro? Justamente para que a gente tenha uma conduta típica, a inserção da falsa informação, ela precisa se dar num documento. E será que o currículo Lattes é efetivamente um documento? E aqui é a primeira razão pela qual a conduta é atípica, porque a plataforma Lattes, ela não é, pessoal, ela não é um documento. O currículo Lattes, ele não é um documento para fins penais. E por que isso? Porque basicamente, para você inserir uma informação lá no currículo Lattes ou na plataforma Lattes, basicamente você precisa de um usuário
insere um login e automaticamente você já está habilitado a inserir e retirar informações vinculadas àquele login e senha, beleza? Então, tecnicamente, a gente não tem um documento, um escrito palpável, um papel no mundo real que caracterize um documento. E aí você pode estar pensando, eita, Pedro está ficando velho. Isso é uma verdade parcial. Mas por que eu estaria ficando velho? Porque, Pedro, essa questão de papel, de documento tangível, não mais é condizente com a realidade. Hoje a gente já tem algo que se chama documento eletrônico. E eu estou a par, pessoal, apesar do meu cansaço, das minhas dores nas costas, eu sei, obviamente, que há a ideia de um documento eletrônico, que esse documento eletrônico é apto para ensejar o crime de falsidade ideológica. E aí você está perguntando, certo, mas e por que então o currículo Lattes, a plataforma Lattes, ela não se materializa como um documento eletrônico? E aqui é que está a resposta, porque no delineamento normativo brasileiro, para que a gente possa caracterizar algo, uma plataforma, um currículo, qualquer aspecto como um documento eletrônico, eu preciso, para tanto, que haja exigência de uma assinatura eletrônica, o que, conforme a gente viu, não é exigência para o currículo Lattes, para a plataforma Lattes, que se basta com o login e senha do usuário. Então, além de não se dar ou de não se caracterizar um documento no sentido clássico, um documento escrito, um escrito palpável, tampouco se caracteriza como um documento eletrônico. Então perceba, por quê? Porque não há aqui a efetivação de uma assinatura eletrônica devidamente reconhecida conforme o ordenamento jurídico pátrio. Bacana? Então, só por esses dois argumentos ou esses dois fatores, a gente pode asseverar com muita tranquilidade o acerto da conclusão doutrinária e jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça ao apontar que a conduta de inserir falsa informação no currículo Lattes é uma conduta atípica. Mas vamos imaginar, pessoal, avançando já no plano hipotético, e aqui é muito interessante que a gente o faça, vamos imaginar que amanhã a plataforma Lattes passe a exigir essa assinatura eletrônica e, imaginando hipoteticamente, que a gente viu que já não é a realidade, que esse currículo Lattes ele passe a se materializar e se qualificar como um documento eletrônico. Será que aí sim a gente teria, numa conduta de inserção de falsa informação nesse documento eletrônico, o crime de falsidade ideológica? E perceba, ainda que fosse documento eletrônico, mesmo assim a conduta seria atípica, só que por um outro motivo, é que mais uma vez a jurisprudência dos tribunais superiores e a doutrina já solidificaram o entendimento que nos casos de documento que tragam uma assertiva, tragam uma informação, mas sejam passíveis de verificação quanto ao seu conteúdo, essa ideia aqui impede, ou esse aspecto, essa possibilidade de averiguação, impede a configuração do crime de falsidade ideológica. Um bom exemplo é uma petição. Será que uma petição com a inserção de documentos, ou melhor, de informações falsas, uma narrativa, ela é apta a ser considerada um documento com informações falsificadas para fins de caracterização de falsidade ideológica? A resposta é negativa. E por quê? Porque a gente não pode e não deve tomar absolutamente como verdade aquelas afirmações. É plenamente possível das partes e do Poder Judiciário fazer a averiguação. A declaração falsa, por exemplo, de ser pobre na forma da lei ou de hipossuficiência econômica, visando a obtenção da gratuidade da justiça, caracteriza ou pode caracterizar falsidade ideológica? Também não, e por esse mesmo motivo. Por quê? Porque essa informação inserida nessa declaração
educação, ela está apta a ser o que? Averiguada por outros e, portanto, não se caracteriza crime de falsidade ideológica. A mesma coisa no currículo Lattes. É o que aconteceu, mais uma vez, pessoal, com o ex-ministro, agora ex-ministro da Educação, Carlos Decotelli. O que é que aconteceu? Ele colocou uma informação, se dolosa ou culposamente, eu já não me interessa aqui, mas ele colocou uma informação falsa. Ele responde por esse crime, não por todos os outros motivos, por nós já falados, mas também porque essas informações ali estampadas são completamente passíveis de averiguação. Tanto isso é verdade que averiguaram e as máscaras caíram. Bacana, pessoal? Isso naturalmente não quer dizer que não seja uma conduta reprovável no campo moral, que seja eventualmente uma reparação no campo administrativo, se tratar de um servidor público, ou mesmo no campo civil, mas crime não é. A conduta por mim mencionada, ela é absolutamente atípica no plano penal. Espero que tenham gostado, um beijo no coração, deixa seu comentário, o seu joinha e se você não está inscrito no canal, se inscreve e aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Valeu, pessoal!